Meus amados irmãos, hoje nós vamos apresentar no culto a terceira parte. Então, no formato de pregação, é a terceira parte da nossa série A Cruz do Rei. Mas, na verdade, já é a quinta parte, uma vez que nós estamos intercalando com os nossos estudos em discipulado e em escola dominical. Nessa série, nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. Nós pegamos algumas passagens de Marcos, elas são selecionadas, não é verso por verso, algumas passagens são ignoradas, mas é uma exposição panorâmica do Evangelho de Marcos, e nós estamos usando como base também das nossas reflexões, as reflexões do reverendo Tim Keller, lá da Igreja Presbiteriana de Nova York. O que é interessante, irmãos, ainda antes de lermos o trecho de hoje, nós percebermos, é que Marcos escreve o Evangelho, que tem o nome dele, como se ele estivesse contando uma história. E existe algo muito interessante nisso. Marcos, ele vai revelando de forma gradual, como um bom contador de histórias, cada vez mais a gente vai entendendo quem é esse Jesus, o personagem principal da história que ele está contando, e como Jesus impactou a vida dessas pessoas, os seus discípulos, e impacta até hoje. Agora, quando a gente pensa em contadores de história, uma característica muito interessante que diferencia um contador de uma história real, uma história que ele viveu, de um contador de uma história fictícia, uma história inventada, é o que os estudiosos chamam do detalhe irrelevante. Quem está contando uma história que não viveu, essa pessoa ela vai trazer algumas coisas à mente dela, muitas vezes imaginativa, mas ela sempre vai ter um foco na mensagem principal que ela quer. Uma pessoa que não viveu uma situação, ela não vai entrar em alguns detalhes que parecem irrelevantes para a história. Já uma pessoa que viveu mesmo, que testemunhou uma situação, ela vai contar detalhes para você. Não sei se você tem algum amigo, algum parente, alguém que tem essa característica. Aquele fulano, aquela fulana que você sabe, ai meu Deus, quando ele começa a contar a história, mas ele conta tanto detalhe, ele quer saber. E aí a gente pensa assim, mas isso não era importante para o que ele queria falar. Mas como a pessoa viveu aquilo, ela vai entrar em detalhe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine se eu nunca fiz radioterapia. Manuel já sabe que eu vou falar dele, né? Eu nunca fiz. Aí imagine que alguém falasse assim, pastor, conta aí pra gente como que é um exame de radioterapia. Aí eu ia trabalhar minha imaginação. Né? Algumas coisas que o Manuel já me contou. Eu falar, você entra lá numa máquina e tem uns negócios que espeta assim, a sua perna, aqui atrás, tudo tal, mas você não sente, parece que é um negócio meio... Mas eu nunca vivi aquilo. Agora, se eu chamar o Manuel, que está fazendo radioterapia todos os dias, vir aqui à frente, pegar o microfone e fazer a mesma pergunta, conta para a gente como é uma radioterapia. Ele ia entrar em alguns detalhes que poderiam até ser irrelevantes, mas ele viveu aquilo, ele quer contar aquele detalhezinho, porque ele foi uma testemunha, ele vivenciou isso tudo. No mundo moderno, escritores de ficção, eles... às vezes eles contam nas histórias desses livros mais modernos alguns detalhes irrelevantes também, que é justamente para dar uma cara na história dele como uma história real, como se ele tivesse mesmo presenciando. Então Tolkien, em Senhor dos Anéis, faz isso, a C.S. Lewis, como nós ouvimos trechos das Crônicas de Nárnia no último domingo aqui no culto, ele faz isso. Ele acrescenta detalhes irrelevantes. Bom, por que eu estou dizendo isso? Marcos, uma das maiores provas de que Marcos, o discípulo, o apóstolo que escreveu, esse evangelho,
ele nos dá todos os indícios de que o que ele está contando são histórias reais, porque em muitos momentos ele nos apresenta esses detalhes irrelevantes. E na história que nós vamos ver hoje, é importante para nós termos em mente que isso aconteceu. Por quê? Porque é algo muito espetacular. E alguns elementos do que nós vamos ler são irrelevantes para o enredo da história. A história que nós vamos ler é quando Jesus acalma uma tempestade. E nessa história vocês vão ver que é contado que Jesus estava de um lado do Mar da Galileia e ele vai para o outro lado do Mar da Galileia. Não tinha importância a gente saber disso. Nós vamos saber que haviam outros barcos que estavam seguindo o barco de Jesus, mas isso é irrelevante para a história. Nós vamos ver que Jesus estava dormindo, que ele estava dormindo na popa do barco. Popa é a parte de trás. Não faz diferença para a história. Nós vamos ver que ele não apenas estava dormindo, que ele estava dormindo na popa, como ele estava dormindo em uma almofada. Que não faz a menor importância para a história do milagre saber que ele estava na popa e que ele estava dormindo. Dormindo até tudo bem, mas que estava dormindo em uma almofada. Não existe nada teológico. Qual a aplicação de Deus ao nos dizer que Jesus dormia numa almofada? Pastor, é pecado eu dormir sem travesseiro? Não. Por que isso aparece na história? Como prova de que Marcos, ele testemunhou. Marcos, ele traz esses detalhes que são desnecessários. Isso é uma prova, isso é um sinal de que essa história é verdadeira. Ele contou detalhes irrelevantes para a história. Então vamos acompanhar essa história, acompanhe aí comigo, nossa primeira leitura, depois a gente vai voltar para algumas palavras. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos, Jesus disse, vou começar tudo de novo, comecei mal, hein? Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Aí então, verso 41, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Tem algumas informações aqui que você precisa entender. E eu procurei fazer alguns comparativos para que a gente entenda melhor. Esse mar aí que Jesus está falando é o Mar da Galileia. Eles estavam no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Mas é um lago gigantesco, de grandes proporções. Até hoje está lá, o Mar da Galileia. Por isso ele é chamado de mar. Tá? Agora, olha que interessante. O Mar da Galileia, ele se encontra a 213 metros abaixo do nível do mar. Nós, brasileiros, não sabemos o que é isso. Porque todas as regiões do país, quando a gente quer ir para a praia, para o nosso litoral, a gente desce. Não é isso? E depois que a gente desce, não tem mais para onde descer. Então, você imagina, essa região da Palestina tem essa particularidade. Esse mar ele está situado 213, não é grande quantidade, mas considerando abaixo do mar é bastante.
213 metros abaixo do nível do mar, pensando no planeta Terra. Joia. A 48 quilômetros do Mar da Galileia está o Monte Hermon. Só para você ter uma ideia, de Santa Bárbara para Campinas, nós temos 46 quilômetros. Então, é como se ali em Campinas, nós estamos no Mar da Galileia, e ali em Campinas há o Monte Hermon. Só um detalhe, o Monte Hermon tem 2.800 metros de altura. Eu trouxe alguns comparativos para vocês. Quando vocês vão para a praia, lá em Santos, Guarujá, aquela região ali, Ubatuba, você passa pela Serra do Mar, por isso que você desce. Ubatão, tudo lá para baixo. A Serra do Mar tem 2.326 metros. O Monte Hermon, 2.800. Quem não gosta tanto de praia, prefere a serra, vai aqui para a região de Minas. Quando a gente já está ali em Atibaia, até antes de Atibaia, a gente já começa a visualizar a Serra da Mantiqueira. E essa serra corta o estado de São Paulo, Minas, vai lá para o Rio de Janeiro. A Serra da Mantiqueira tem 2.800 metros de altura. Ou seja, o mais próximo que nós temos aqui do Monte Hermon, ou melhor, a Serra da Mantiqueira tem 2.798, bem próximo da altura do Monte Hermon, com seus 2.800 metros. Por que isso é importante nessa história? Ora, você está num local com muita água, do tamanho de um mar, abaixo do nível do mar. E perto dali você tem uma montanha. Se a Serra da Mantiqueira fosse aqui em Campinas, nós iríamos sair no quintal da nossa casa e iríamos vê-la. Tamanho, a altura dela. Tá? O que acontece? Ar quente, ar frio. O ar quente de uma região com água que está abaixo do nível do mar se choca com o ar frio de um monte altíssimo. Na Serra da Mantiqueira que foi registrado o recorde de queda de temperatura no Brasil em alguns anos. Não foi no sul do país, foi na Serra da Mantiqueira, na região do Rio de Janeiro, que nevou alguns anos atrás. Então, imagine esse ar frio e a 48 quilômetros, bem pertinho, você tem uma região de águas e águas quentes. A hora que bate um ventinho, e o texto diz que bateu um vento, e esse ar frio se choca com esse ar quente, nós temos uma tempestade e você numa embarcação em alto mar. Detalhe, os homens que estavam no barco com Jesus, em sua maioria, para não dizer todos naquela situação, eles tinham uma profissão. Qual era a profissão deles? Pescadores. Pescadores são os especialistas em navegação, e eles pescavam no Mar da Galileia. Ou seja, aqueles homens estavam extremamente acostumados, por causa dessas particularidades que eu acabei de contar para vocês, as tempestades no Mar da Galileia era algo muito comum. Aqueles homens estavam acostumados com tempestades, e tempestades fortes. Eles trabalhavam com isso. O que nos leva a crer que essa tempestade em específico foi algo muito fora do comum. Foi algo incrível para eles. Eles ficaram com medo de perder a vida. Eles nunca tinham visto, mesmo experientes, porque uma coisa é eu e você, que não estamos acostumados a enfrentarmos uma tempestade em alto mar. Outra coisa é um marinheiro enfrentar uma tempestade em alto mar. Esses homens, a situação era muito dramática. E o texto é claro, eles pensaram que iriam morrer. E eles fazem essa pergunta para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa com a gente?
E Jesus responde. E a resposta dele... Vê se você acha aí o verso 39 de novo, Gerson. Posiciona aí para mim. Ele se levanta, a resposta de Jesus foi, ele levanta, ele repreende o vento e ele diz ao mar, cala-se. Silêncio. Aquiete-se. Preste atenção no que vem a seguir. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Presta atenção nessa palavrinha calmaria. Então Jesus perguntou, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Ou nas versões antigas, ainda não tendes fé? Duas coisas espetaculares estão acontecendo aqui. A primeira é a simplicidade absoluta da palavra de Jesus. Jesus não chegou, acordaram Jesus. Né? Aí Jesus acordou assustado, assim, o que está acontecendo? Não, a gente vai morrer, deixa comigo. Jesus não fez isso. Deixa comigo. Jesus sobe, Jesus fecha os seus olhos, Jesus põe a mãozinha assim na testa, Jesus faz quase um Hadouken, assim, e tchum! Não. Jesus sai da popa, está ondas, o barco sendo inundado, o texto diz que havia água dentro do barco. Certamente os pescadores, os marinheiros, eles já tinham tentado tirar essa água do barco e viram que o barco ia afundar. Por isso que eles vão acordar Jesus. Ele simplesmente acorda, olha para o mar, aquela chuva, aquela tempestade, aqueles raios, aqueles trovões, aquelas ondas enormes, e ele fala, silêncio. Aquiete-se. E aí, de repente, diz o texto, aqui tem algo muito importante para você entender. Antes de falar uma coisa, eu gosto de uma ilustração do Tim Keller, que ele fala assim, Jesus acalma o mar como um pai manda uma criança desobediente ficar quieta. Gostei disso, do Tim Keller. Sabe, o Benjamin, ontem ele está fazendo birra lá no meu escritório, que a Gabi veio participar aqui do chá, e eu quero mamãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Primeiro eu tentei explicar, né? Primeiro eu usei da pedagogia. Aí quando eu vi que não tinha jeito, eu falei, fica quieto. E funcionou. Funcionou, aí ele ficou quietinho, lá do meu lado. Tim Keller usa essa expressão. Ele fala, olha, Jesus demonstra o seu poder e sobre o mar. E tem algo importante aqui, a palavra calmaria, como eu falei para vocês. A palavra calmaria, que aparece aí no grego, ela traz um significado de água parada. Pode ser usado para isso. Vocês já foram em algum lago, até piscina serve como exemplo, alguma represa, ou no mar isso é mais difícil de acontecer, não acontece, só em alto mar. Da água estar tão parada, mas tão parada, que você olha assim, você fala, isso é água mesmo? Ou se chegar perto assim, você consegue ver o seu rosto como um espelho. Não sei se você já teve uma experiência assim. A água plana, a água parada. O que o texto bíblico nos diz aqui, como foi traduzido em português como houve grande calmaria, é essa água. A gente fala assim que é como um espelho de água. Aí nós temos um problema na interpretação do texto. Porque você já passou provavelmente por situações de ver a água agitada, às vezes agitada pelo vento, e você sabe que quando a chuva para, imediatamente aquelas águas ainda continuam agitadas. Não é assim, porque a origem foi um vento, o texto fala isso. Mas quando Jesus dá a ordem, aquiete-se, o texto não diz assim, então o vento parou e as ondas ainda continuaram, foram diminuindo. Depois de uns 40 minutos, o mar estava calmo. O texto não diz isso. É isso que a gente não percebe nesse texto, normalmente.
A gente associa isso. Ah, Jesus parou o vento. Não. O texto disse que houve uma grande calmaria. Isso tem uma aplicação fantástica para as nossas vidas, meus amados irmãos. Jesus está mostrando, quando ele fala, silêncio, aquiete-se, não só os ventos pararam, mas as águas se acalmaram imediatamente. Por isso do susto, do pavor, do medo daqueles homens. Falam, o que é isso? Nós estávamos com um barco afundando, um barco com água, ondas altíssimas vindo em cima da gente, chuva forte, vento para lá, vento para cá, a gente está quase morrendo. E olha que a gente é experiente nesse negócio. De repente, ele estava lá tirando uma soneca, ele vem, ele manda o mar calar a boca. E agora a gente olha para o mar e a gente consegue ver o nosso rosto, de tão calmo que está essa água. Quem é esse homem? E tem algo ainda mais salutar aqui. Em todas as lendas antigas, de todos os povos da antiguidade, o mar sempre foi um mistério, sempre foi um enigma. O mar sempre foi algo incontrolável pelo ser humano. O mar sempre foi símbolo de destruição. O mar sempre foi aquele que ninguém consegue deter a força do mar. Baseado nisso que nós temos algumas lendas, talvez a mais famosa, a lenda grega. Mostra aí pra gente. Vocês já viram, né, aquela hora? Aquelas fotos, Gerson, por favor. Isso. Ah, tá, é que vai aparecer devagar. Esses daí são estátuas e uma representação gráfica de Poseidon, o deus do mar. Poseidon é o nome grego dele, o nome romano dele é Netuno, que é essa figura mitológica adorada pelos gregos, adorada pelos romanos, por isso essas estátuas que existem nessas regiões, Grécia e Roma. Ele é filho de Cronos, o deus do tempo, com Reia, a deusa da fertilidade. Dessa união nasceu Poseidon, poderosíssimo Deus do mar. Para os povos antigos, somente uma entidade espiritual, somente um Deus muito poderoso poderia controlar o mar, porque o mar é algo incontrolável, é algo ingovernável. Só Deus tem controle sobre o mar. Eu quero que você perceba o seguinte: na mente daqueles pescadores, histórias como essa eram muito presentes. Aí vocês começam a entender. Eu não posso controlar o mar. Eu não sou Deus. Só Deus pode controlar o mar. Jesus estava do lado deles, dormindo. E aí Jesus ele está dizendo para aqueles homens: eu tenho poder para controlar o mar. Em outras palavras, eu sou o próprio Deus. Nessas lendas, nessas histórias, desses deuses que controlam as águas, normalmente eles fazem isso em nome de uma outra entidade. É muito comum, nas histórias, nas lendas, você falar algo do tipo assim: em nome de Zeus, eu ordeno. Ou, alguns vão se sentir mais familiarizados, pelos poderes de Grayskull, eu tenho Percebam? Você sempre, nas histórias, nas lendas, você invoca uma entidade, porque é essa entidade que tem o poder de transformar a situação, de livrar Etéria das garras do esqueleto. Trabalhei com a sua imaginação de infância agora, né? O que é surpreendente aqui no texto bíblico? Jesus não invoca entidade nenhuma. Nem o Pai. Ele simplesmente ordena silêncio.
E não só os ventos param, de repente, pum! Como num passe de mágica. Quando Jesus está confrontando os fariseus, nós vimos durante essa semana, ele está falando sobre o sábado. Ele está querendo explicar para aqueles homens o seguinte: vocês estão com essas regras em relação ao sábado, vocês ainda não entenderam o seguinte: sábado é descanso. Eu sou o descanso. Eu sou a paz. Não importa mais o dia da semana. É bom você descansar fisicamente, emocionalmente, tudo tal. Mas o mais importante é você entender que eu sou o Filho do Homem. Eu sou o sábado. Só eu posso proporcionar descanso, paz para você. Foi o que nós vimos em detalhes na escola dominical hoje e nos discipulados. Aqui, depois de Jesus falar, eu sou o próprio descanso, ele está dizendo para mim e para você, eu sou o próprio poder. Percebam, Jesus não tem poder. Jesus é o poder. E isso faz toda a diferença. Ele é a personificação. Qualquer coisa no universo que tenha algum tipo de poder, só tem porque Jesus o deu. Ele é a fonte do poder. Aí você começa a entender o estado emocional dos discípulos nesse texto. Porque o que o texto nos diz? Mostra aí, Gerson, olha lá. Jesus pergunta para eles, né? Eles ficam com medo. Por que estão com medo? Agora continua. Eles ficam apavorados. O texto ainda diz, pode continuar, vê se aparece aí. Mestre, nós não vamos morrer, o Senhor não nos importa. Eles estavam com medo de morrer. Percebam, eu quero que pensem psicologicamente sobre os discípulos aqui. O estado emocional desses homens era extremamente complicado. Eles estavam com medo. Agora, o que é mais importante nós percebemos, eles estavam com medo antes de Jesus acalmar a tempestade, mas o que nos surpreende é que esses homens continuam com medo, apavorados, depois que Jesus acalmou a tempestade. E aí a pergunta que surge para nós é, por que esses homens ficaram aterrorizados, apavorados? Por quê? Antes eles estavam com uma situação do barco, a água inundando o barco. E aí eles falam, mestre, está aí na tela, né? O Senhor não se importa, nós vamos morrer. Em outras versões, nós vamos perecer. Meus amados irmãos, Tim Keller, eu concordo com ele, ele diz que esse texto mexe muito com o nosso coração, essas palavras aí em branco dos discípulos. Por quê? Porque qualquer um de nós que já tentou viver uma vida de fé neste mundo, já sentiu em algum momento da vida que, poxa vida, está tudo dando errado. Eu tô afundando na minha vida. E pastor, parece que Deus está dormindo. Parece que Deus está sem saber do meu sofrimento. É por isso que nós nos identificamos demais com essas palavras aí do apóstolo. Eu ouvi isso de pessoas recentemente. Eu já costumo falar muito isso. É comum. Os discípulos estavam dizendo para Jesus, em outras palavras, coisas, com essa frase aí, em outras palavras, coisas do tipo, Jesus, se você nos amasse, não permitiria que isso tivesse acontecido. Se você nos amasse, nós não estaríamos prestes a morrer afogado. Se você nos amasse, o Senhor não nos deixaria passar por este perigo. É isso que eles querem dizer quando eles falam, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Eles estão dizendo, o Senhor não nos ama. Essa história de amar o próximo, de o Senhor nos amar, isso tudo foi historinha. Agora que a gente está aqui no meio da tempestade, agora que eu estou com os meus problemas de saúde, com os meus boletos para pagar, com a minha empresa falindo, agora o Senhor não prova esse amor? O Senhor não se importa?
Só que Jesus não apenas acalmou a tempestade. Jesus deu uma resposta também para aqueles homens. Ele fez uma pergunta, depois que ele acalmou a tempestade. Por que vocês estão com medo? E é essa pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você nessa manhã. Por quê? Não sou eu, não. Esquece a imagem do pastor Marcelo aqui. É Jesus fazendo essa pergunta. Por que você está com medo? Isso é muito importante para nós entendermos nosso relacionamento com Deus. E alguém poderia falar, mas a resposta daqueles homens era óbvia. Eles devem ter virado para Jesus e falar, Jesus, nós estamos com medo por 2 motivos. Antes do Senhor acalmar a tempestade, a gente estava com medo de morrer, isso é óbvio. E Jesus, agora que o Senhor acalmou a tempestade, a gente explica para o Senhor, a gente estava com medo que o Senhor não nos amasse. Esse era o nosso medo. Por que, Jesus? Se o Senhor não nos amasse, o Senhor não permitiria que coisas ruins assim acontecessem nas nossas vidas. Quando Jesus toca no assunto de fé, ele está dizendo o seguinte para aqueles homens. A premissa de vocês está errada. A premissa, né? O pré-conceito, a cosmovisão, a forma com que vocês estão entendendo o meu relacionamento com vocês, a premissa de vocês está errada. Vocês já deveriam ter percebido que sim, eu permito que pessoas que eu amo atravessem tempestades na vida. A exemplo daqueles discípulos, nós questionamos o amor de Deus o tempo todo, quando nós estamos nas tempestades. Porque nós temos medo. Jesus estava dizendo para aqueles homens, vocês não têm motivo para entrar em pânico. Às vezes, eu levo vocês para algumas tempestades. Percebam que Jesus estava no barco, estava na tempestade junto com eles. Eu levar você para a tempestade não significa que eu não amo você. E vocês, discípulos no barco, estão entendendo isso errado. E vocês, discípulos da Igreja Presbiteriana do Jardim América, estão entendendo isso errado. Quando você está no meio da tempestade, você não precisa temer. Depois que ela se acalmar, não precisa ficar apavorado. Apavorados. Desesperados. Assim, parecia que estava com mais medo ainda. E aí surge, obviamente, a pergunta. Por quê? Joia, pastor, eu entendi essas aplicações, o que Deus está falando para a minha vida, mas eu ainda não entendi por que esses homens ficaram apavorados. Porque eu não ficaria não, Jesus já resolveu tudo, acordou, mandou o mar aquietar, o mar aquietou, eu estou salvo. Que motivo esses homens têm para ficarem apavorados? Gente, o mar é algo que nos dá pavor, medo, exatamente por ele ser incontrolável. Qual a diferença de você entrar na piscina, aquela piscininha de plástico que você compra no supermercado, no seu quintal, é água do mesmo jeito, né? E você entrar no mar, na piscininha ali do seu quintal que você monta, você tem controle absoluto. Não vai vir, pode começar a chover, pode acontecer o que for, não vai vir uma onda, não vai vir um tubarão e comer sua perna, você não vai levar um caixote. Está tudo sob controle.
no mar você não tem controle. E desde o Éden, eu e você queremos controle sobre tudo. Quando uma força da natureza vem sobre nós, e a gente aqui na cidade tem tido algumas tempestades fortes aí com desdobramentos, a gente fica apavorado, né? Começa a cair uma chuva mais forte, a telha começa a voar e a porta começa a bater, você fala, meu Deus. Por quê? Você não tem controle. Ou alguém aqui diante do temporal já falou, silêncio. Pode até ter falado, duvido que adiantou. Como nós queremos ter controle sobre tudo, nós queremos ter controle sobre Deus também. Nós queremos que Deus realize os nossos planos. A gente monta uma agenda na semana, a gente monta uma agenda para a nossa saúde, a gente monta uma agenda financeira. E Deus, eu controlo você, é só o Senhor me abençoar agora. Sabe por que aqueles homens ficaram apavorados? Não era mais com o mar, porque o mar estava calmo. Eles ficaram apavorados com Jesus, porque eles perceberam que Jesus tem um poder, uma força incontrolável. Que eles só ouviam falar em lendas de Poseidon, Netuno e essas coisas. Isso trouxe pavor. Eles descobriram que Jesus estava fora do controle deles. E nós não gostamos de nada que está fora do nosso controle, nem o nosso próprio Deus. Aliás, olha a minha frase, nosso próprio Deus. Como já demonstra o nosso pecado. O que aqueles discípulos precisavam compreender, e você precisa compreender nessa manhã, se eles tivessem compreendido no mesmo momento da tempestade, que Jesus não só tem poder para acalmar a tempestade, como Ele nos ama, eles teriam agido totalmente diferente. Então aqui está uma lição. Duas coisas que nós temos que lembrar durante todos os momentos de nossas vidas, especialmente nas tempestades de nossas vidas. Primeiro, Jesus nos ama, Deus nos ama. Não é porque eu estou na tempestade que Ele não me ama. Segundo, Ele tem poder. Eu não. Ele tem. É isso que significa o que às vezes eu falo, pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. É eu lembrar. O que é pregar o Evangelho para mim? É eu lembrar que Deus me ama e Ele tem poder. Ah, mas eu estou ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada com essa situação aqui na minha vida. Deus me ama. Ah, mas eu pisei na bola com Deus essa semana. Olha, puxa vida. O pastor até puxou minha orelha domingo passado. Deus te ama mesmo assim. Mas me ama mesmo, pastor? Te ama. Tá, e o que Ele pode fazer? Tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Nossa, então eu posso contar com alguém que me ama e que tem todo o poder do universo? É. Tá, mas e se Ele me levar para uma tempestade? Isso não é legal. Aí, eu lembro de um trecho das Crônicas de Nárnia de novo, em que, falando sobre Aslan, alguém pergunta assim, mas ele é seguro? Esse leão é seguro? E aí o personagem diz assim, é claro que não. Ele é um leão. Mas quem está falando em segurança? Ele é bom. Ele é o rei. Isso que importa. Uau! Ele é o leão da tribo de Judá. Leões são selvagens. Mas é um leão bom. Não tente controlar um leão. Não faça isso. Não vai dar certo. Mas descanse que esse leão é bom. Ele é o rei. Ele te ama.
E uma última coisa que Jesus nos apresenta aqui é a respeito da nossa fé. Quando ele faz a pergunta, mostra a pergunta da fé, isso. Ainda não tem fé? Ainda não tendes fé, vocês? O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Jesus está perguntando assim, aonde está a sua fé? E às vezes, meus amados irmãos, essa é uma tecla que eu já preguei bastante aqui no Jardim América, vou só enfatizá-la, tá? Às vezes a gente deposita a nossa fé em nós mesmos, ou em outras coisas, mas não em Deus. E o que Jesus está ensinando para aqueles homens e para nós nesse texto é, a fé não está na sua força, na força da fé, no tamanho da fé. A fé está no objeto da sua fé. Aonde que você deposita a sua fé, e não a força, a fezona que você tem. Essa semana, foi essa semana ou foi semana passada? Acho que foi segunda, não sei. Eu estava indo para Nova Odessa, não, para Sumaré, para fazer osteopatia. E eu já estava atrasado, deixei o Benjamin no colégio, saí igual um doido, mas com segurança, né? Não um doido fazendo besteira. Correndo com o carro, papapá, Luiz de Queiroz. Passa o radar. Tá, aí pá. Quando eu estava lá perto já da entrada de Nova Odessa, quem passa bastante ali sabe, ali a pista tem uns aclives e uns declives assim. E eu estava num ritmo bom, não fazendo besteira, mas num ritmo bom, porque eu estava atrasado. E de repente, assim, quando acaba um aclive, está tudo parado na minha frente. E eu estava bem colado com um Astra que estava na minha frente, porque eu queria que o cara me desse passagem. O que o cara do Astra fez? Pum! Pé no freio. E eu que estava atrás dele, botei a fé no freio ABS do carro. Bosch, da Bosch. Segurei o pé fundo, direcionei o volante para o acostamento, que não tem, né, na Luiz de Queiroz, é só o canteiro. Mas fui desviando do carro da frente, enquanto freava, cantando o pneu, foi uma cena linda, hollywoodiana. O coração a 1000, e fiquei lá paradinho. Estava em obra ali, não sei o que foi. Já entrei em contato com o osteopata, falei, vou atrasar. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês? Na hora do susto, e foi um baita susto, a minha fé não estava assim, algo assim enigmático. Eu tenho fé de que esse carro vai parar. Lógico que não, a minha fé estava no freio do meu carro, no pedal do meu carro. A minha fé estava, pum, veio a tragédia, ou quase o anúncio da tragédia na minha frente. Minha primeira reação é, se eu pisar nesse pedal aqui, esse carro tem um sistema de freio que vai parar o carro. E parou. Jesus está dizendo para nós assim, onde está a sua fé? Eu sou o freio ABS da sua vida. Eu sou o objeto que você deve depositar a sua fé. A nossa fé tem que estar em Jesus. E deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui. Quem tem mais fé em Jesus do que outra pessoa, não deve também se sentir superior. Porque a Bíblia nos ensina que a fé é uma dádiva, a fé é um dom. Então, se você passa por momentos difíceis na vida, e você deposita sua fé em Jesus, e você passa bem, entre aspas, por esses momentos difíceis, não venha criticar aquele outro seu irmãozinho, sua irmãzinha, que também passa por momentos difíceis, e você ou fala ou tem uma sensação, não estou dizendo que isso aconteceu não, estou falando em forma geral, tá? Mas acontece. E você tem um pensamento tipo, nossa, mas aquela pessoa já está na igreja há tanto tempo, já ouviu o pastor pregando sobre a cruz do rei, como que ela está sofrendo tanto?
Não faça isso, você está pecando. Porque essa fé que você tem não é fruto de algo que você trabalhou para ter. É um presente, é dado. Jesus nos dá esse tipo de confiança como nós cantamos nele. Agora, aí surge um grilo aí, né, na cabeça de alguém. Tá, mas eu também quero ter essa fé. É aí que você deve se achegar a Jesus. E aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um exemplo que Tim Keller dá. Você vai até Jesus e você diz assim para Jesus, numa oração mesmo: Jesus, ajuda-me a crer. Jesus, então é você que concede o dom da fé? Jesus, eu tenho tentado encontrar a fé por meio da razão, por meio da reflexão, por meio da meditação, por meio da igreja, na esperança de que algum sermão, algum estudo toque o meu coração. Eu tenho tentado, Jesus, com todas as minhas forças, encontrar fé por mim mesmo. Mas só agora, Jesus, eu estou vendo que você, Jesus, é a fonte da fé. Então, Jesus, por favor, me conceda essa fé. Pergunta para vocês: será que Jesus atenderia essa oração? Ele está dizendo para nós: ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Como eu disse há pouco, normalmente nós olhamos para algumas passagens dos discípulos de Jesus e a gente põe a mão na testa, assim, né? Aquele smile do WhatsApp lá de mão na testa. Como que eles falaram isso para Jesus? Como que eles fizeram isso? Mas nessa passagem não. Nessa passagem a gente se sente assim, ó, com os discípulos. Fala, se eu estivesse no barco e Jesus dormindo, eu ia reagir como os discípulos. Essa passagem é diferente por causa disso. Nós pensamos assim. Agora, até nisso tem um ensinamento que eu quero apresentar agora para vocês, concluindo. A gente começou o culto um pouquinho atrasado, então nós vamos avançar só um pouquinho, tá, irmãos? Mas fiquem tranquilos que vocês vão almoçar a tempo. Poucas pessoas percebem, mas Marcos, ele está nos apresentando uma linguagem paralela nesse texto. Há exatos 1 ano, há 12 meses atrás, nesta igreja, eu estava junto com o pastor Sandro pregando uma série de mensagens, baseado num profeta do Antigo Testamento. Nós estudamos o livro inteiro dele. Tudo bem, não é tão grande assim. Qual é esse profeta? Jonas. E eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse texto, baseado no que aconteceu na história mais famosa de Jonas. Jesus e Jonas estão em um barco. Joia. Jesus e Jonas estão em um barco e está acontecendo uma tempestade. Joia. Jesus e Jonas estão adormecidos, dormindo. Os dois, nas duas histórias. Jesus e Jonas estavam dormindo e ambos foram acordados por pessoas que estavam no mesmo barco, e ambos grupos de pessoas falaram a mesma coisa. O quê? Nós vamos morrer. Uau! O que aconteceu na história de Jonas foi uma intervenção milagrosa. O que acontece na história de Jesus é uma intervenção milagrosa. O que acontece com Jonas na história é que o mar se acalmou. É exatamente assim que está em Jonas. O que acontece na história com Jesus e os discípulos? O mar se acalmou. Quando termina o temporal lá com Jonas,
Os marinheiros ainda estão com medo, atemorizados. Quando termina a tempestade com Jesus e os discípulos, os pescadores ainda estão com medo. Uau! Então, pastor, são duas histórias idênticas? Não, não são, você vai dizer. Porque tem uma grande diferença. Jonas diz assim, mostra aí pra gente. Jonas respondeu para os marinheiros: me peguem e me lancem no mar. E quando eu estiver lá no fundo do mar, o mar vai se aquietar. É isso que acontece na história com Jesus? Não. E de fato, isso se confirma. Jonas é lançado ao mar, a história continua dizendo o que aconteceu com ele, mas a história ali dos marinheiros é que o mar se acalmou. Joia. Isso não acontece na história de Jesus? Será que não acontece mesmo? Ou acontece? Ou será que Marcos está nos mostrando duas histórias que não são tão diferentes quanto a gente imagina? Se nós olharmos para a história de Jesus, não só para a ótica dessa passagem, né? Essa passagem, mas se nós ampliarmos a nossa visão, nós vamos perceber muito claramente que Jesus, ele, como Jonas, ele literalmente afunda, ele literalmente se entrega para que nós, os discípulos, os que estão no barco, tenham vida. Nossa, pastor, isso não é heresia, o senhor não está forçando a barra bíblica? Não. Olha o que Jesus diz a respeito de Jonas. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Eu estou lendo Mateus 12. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. Ponto e vírgula. Jesus continua falando. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Jesus está dizendo assim: eu sou o verdadeiro Jonas. Lembra aquela história de Jonas se lançar ao mar para salvar os marinheiros? Eu vou me lançar. Quando eu estava naquela cruz, agora Jesus falando para nós hoje, quando eu estava naquela cruz, pendurado, sofrendo, quando eu fui lançado para aquela cruz, quando eu passei pelas maiores tempestades da vida, porque tinha a dor física, a dor emocional e a dor espiritual, todos os pecados nossos sobre ele. Quando eu passei por este momento, eu passei pela pior tempestade que alguém pode passar. E pior, eu afundei. Eu morri. Morri pelo Marcelo. Morri pela igreja, por cada discípulo da igreja do Jardim América. Por que Jesus fez isso por nós? Nenhuma tempestade em nossa vida hoje pode nos afundar. Nem as do dia a dia, coisinhas. Nem a pior de todas, que seria a nossa morte eterna. Se você tiver isso gravado na sua mente, essa cena, nossa, Jesus, ele foi para a cruz por mim, ele morreu por mim, ele me deu vida. Se você lembrar disso todos os dias da sua vida, você jamais vai fazer essa pergunta. Eu coloquei essa pergunta para Jesus. Jesus, o Senhor não se importa? Você jamais fará essa pergunta. Jesus, eu estou com a coluna muito ruim, o Senhor não se importa?
Jesus, eu estou com problemas na empresa, o Senhor não se importa? Jesus, eu estou tendo que fazer radioterapia, o Senhor não se importa? Jesus, essas dores me perseguem há anos, o Senhor não se importa? Jesus, eu estou falido financeiramente, o Senhor não se importa? Jesus, o meu casamento já acabou, o Senhor não se importa? Jesus, o meu filho está nas drogas, o Senhor não se importa? Você nunca vai ter coragem de fazer uma pergunta dessa. Porque Ele se importa sim. Ele sofreu a pior tempestade por amor. Saiba que Jesus ama você. Saiba que Jesus se importa por você. E saiba que Jesus tem o poder para transformar, para acalmar qualquer situação em nossas vidas. Amém?